Shalom! Que bom estarmos aqui mais uma vez, não é? E nesse canal que não pertence a nós, não é? Esse canal ele pertence ao Senhor Jesus, né? Ele foi criado para a honra e glória do nosso Deus, porque tudo que fazemos é para Ele, não é? Porque nós somos dele. E vamos falar com Deus neste tempo para que Ele nos conduza, né, nessa conversa que nós vamos ter sobre o livro de Provérbios, capítulo 31, o qual nós não finalizaremos hoje, porque ele versa sobre dois assuntos diversos, né? No primeiro, ele versa sobre os ensinamentos de sua mãe, né, da mãe de Lemuel, e na segunda parte, sobre a mulher sábia. Embora elas estejam entrelaçadas, mas são dois assuntos, né, com vertentes diferentes. Então, hoje nós vamos abordar só a primeira parte, que vai até o versículo 9, tá bom? Vamos falar com Deus então, para que Ele nos conduza nesse tempo. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigada, Pai, por teu amor, por teu cuidado. Obrigada por o Senhor falar conosco constantemente, pelo teu Espírito Santo que habita em nós, ó Pai, e age no nosso coração, age na nossa mente, fala conosco o tempo todo. Deus, fala mais ainda conosco agora, Pai. Dirige, Senhor, essa nossa conversa, Pai, para que seja o Senhor falando, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor desejar. Em nome de Jesus, amém. Então, queridos, nós vamos falar nesse capítulo, então, sobre recomendações éticas e morais para um rei, um líder, no caso, né? No nosso caso hoje, nos dias de hoje, líderes, né? São recomendações éticas e morais que foram ensinadas, foram faladas pela mãe de Lemuel, não é? Lemuel, ele era um rei e ele tinha um povo sob o seu domínio, sobre o seu comando, não é mesmo? Vamos ler Provérbios de 31, de 1 a 2. Os conselhos que a mãe do rei Lemuel deu a seu filho. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Como filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas. Veja como que ela chama para o seu filho, né? Como que ela introduz o ensino a seu filho, mostrando todo o amor, todo o carinho, todo o cuidado que ela tem para com ele, não é? Mostrando que ele era um filho amado, né? Fruto do seu ventre, foi desejado, filho das promessas dela. Isso significa que ela o amava muito. E por assim ser, ela se preocupava com ele, né? Qual mãe não se preocupa com seu filho, não é mesmo? Com sua vida pessoal, com sua vida profissional, porque ele era um rei diante de um povo que lhe era subordinado. E suas ações refletiriam diretamente sobre aquelas pessoas. Ele tinha uma grande responsabilidade nas mãos, né? A condução de um povo. Então ela lhe ensina a ser cauteloso e sábio no trato com as mulheres e também quanto à bebida alcoólica, que estão nos versículos de 3 a 5. Vamos ler? Não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, não é? Nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos, não é? A bebida alcoólica, ela tira o entendimento, não é mesmo? Segundo um estudo feito pelo Hospital Sírio-Libanês sobre os efeitos da bebida alcoólica no cérebro, a bebida alcoólica age de forma diferente em cada um de nós. E após algumas doses, sobe a cabeça inevitavelmente. Nesse sentido, entende-se que o uso traz riscos à saúde. O álcool é uma substância que tem efeito depressor no sistema nervoso central. E em altas concentrações na corrente sanguínea, o álcool pode causar blackouts e até mesmo deixar a pessoa inconsciente, por atuar diretamente no cérebro, ligada a ações como reflexo e coordenação. Essa fala é de um psiquiatra especialista em dependência química. Veja, né, quantos efeitos maléficos o álcool traz na minha vida, na sua vida, não é mesmo? Já no versículo 6, ela o exorta para que ele dê bebida forte apenas aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito. Por quê?
Naquela época, naquele contexto onde eles viviam, não havia remédios de farmácia, não é? Não é como os nossos dias hoje, que a gente precisa de um remédio de dor de cabeça, tem lá, remédio para dor de estômago, tem lá, o remédio para gripe, tem lá, o remédio para mal-estar, tem lá. Naquela época não tinha nada, não tinha nada de medicamento, não é mesmo? Então as bebidas fortes elas eram usadas como remédio para as pessoas doentes, para as pessoas que necessitavam desse alívio. Então é por isso, amados, que não podemos ler a palavra, né, de forma descontextualizada, não é? Precisamos buscar como era o contexto da época em que aquele texto foi escrito. Isto vale para tudo, não é? Para qualquer literatura que nós formos ler, nós precisamos levar em conta qual é o contexto, qual é o público-alvo, não é? Qual era o objetivo, não é mesmo? Necessitamos lembrar que a humanidade ela vem em profunda mudança, né? Profunda e extensa mudança através dos séculos. E ainda hoje, na atualidade, continua assim. E existem também diversas diferenças, mesmo hoje, não é? Porque nós vivemos num mundo em constante transformação e com muita diversidade, tanto entre países como dentro do próprio país, não é? Dentro de um mesmo país, em cada estado, uma diversidade diferente, uma cultura diferente, não é mesmo? Temos até ainda locais que o progresso não chegou, não é? Por exemplo, comunidades que vivem isoladas, que vivem fechadas, como os indígenas, por exemplo, não é? Que até essa semana mesmo, né, houve um noticiário na rede de televisão, dizendo que um defensor, né, dos indígenas foi alvejado com uma flechada, né, por um índio, por ter adentrado num espaço que já estava reservado, né, a área indígena, e eles, por não terem a mínima noção de quem que se tratava, né, do que acontece fora da sua realidade, acabaram o matando. Ele que era defensor daquele povo, não é mesmo? Vejam que triste realidade, né, que fatalidade. Isso é um assunto muito sério, não é mesmo? E que não deve ser ignorado por nós. Nós, como leitores, como estudiosos da palavra, como estudiosos, né, da vida cotidiana, como servos, nós precisamos levar em consideração este contexto, né? Ele é o que determina o propósito da escrita. A mãe de Lemuel, ela foi uma mulher muito sábia, o ensinou a ser diligente, né? E ela fala nos versículos 8 e 9, vamos lá ver? Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Veja, ela o ensina, né? Ela o admoesta, ela o exorta a agir com justiça, né? A ser o mais justo possível, né? A ser um defensor daqueles que precisam deles, né? Dos seus direitos, né? Corretamente. Ela foi uma mãe maravilhosa, exerceu seu papel com excelência, né? Que eu e você possamos nos apropriar desses valiosos conselhos e assim também procedermos entre os nossos. Não é verdade? Na segunda parte deste capítulo, Lemuel ele vai pontuar várias virtudes da mulher virtuosa, né? Como foi a mãe dele. E as quais nós abordaremos então na nossa próxima conversa, tá bom? Nós vamos pontuá-las e conversar mais um pouquinho sobre essa mulher virtuosa, né? E temos como exemplo a mãe de Lemuel, que o ensinou a ser um líder eficaz, né? Um líder consciente do seu papel na sociedade. Que Deus te abençoe.